seu filho pra morrer por este mundo vir. E lá na cruz mostrou Jesus de tal maneira o amor que Deus sentiu. Grande é o amor de Deus, grande é o amor de Deus, não tem explicação, nem se falar a vida inteira. Grande é o amor de Deus, grande é o amor de Deus, no mundo jamais alguém pode expressar. É de tal maneira. Let us pray. Oremos. Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing it, for thou art God. Ó Senhor, estou tão certo quanto estou certo de estar aqui neste púlpito nesta manhã, de que seria impossível que tu não soubesse a necessidade destas mãos levantadas, porque tu és Deus. You said, is not so many sparrows sold for 2 farthings? Tu disseste, não se vendem tantos pardais por 2 centíos? How much more are you than a sparrow? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your Son Jesus died for? Mais valeis vós que muitos pardais, quanto mais estarás tu vendo as mãos destes mortais, por quem morreu Jesus, teu Filho. How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning? Quanto mais estás tu vendo suas mãos, se tu cuidas de um passarinho nesta manhã. I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of burying them. Suponho que se vendessem esses passarinhos, ninguém estaria disposto a pagar nem um centavo por eles, já que seria problema mantê-los. One of them, you know every feather that's in their body. You know every hair that's on our heads. Porém, tu conheces a cada um deles, tu conheces cada uma das penas que estão em seu corpo, tu conheces cada fio de cabelo de nossas cabeças. Oh Lord, answer prayer. Let them be certain this morning that you are God, and it's your Spirit. Ó Senhor, responde às nossas orações. Permita-lhes estar certos nesta hora de que tu és Deus e que este é teu Espírito. The dullness and glamour of this modern day religion knock away from them. Amen. Say, no, I belong to certain church. Permita que a sonolência e o nublado da moderna religião deste dia, que lhes faz dizer, eu pertenço a tal e tal igreja. May that fade from their minds right now. Permita que isso abandone suas mentes agora mesmo. In just one moment, may they catch a glimpse of eternal life. Permita-lhes que neste preciso momento...
Grande Deus, soberano Pai celestial, é com muita alegria, é com muita gratidão em nossos corações, é que nós estamos aqui, Pai, desde manhã à tarde, esse trabalho tão maravilhoso com os jovens, e agora, Pai, para coroar esse dia com este culto da palavra do Senhor. Fale conosco, Jesus, nesta noite, trazendo a nós uma palavra de alento, de cura, de libertação, de ânimo e encorajamento. Precisamos estar cada dia mais firmado nesta rocha inabalável que é Jesus Cristo. Ajude-nos então a te agarrar com a alma, Pai, com o coração, no nome de Jesus. Aleluia. Deus nos abençoe, irmãos. É bom te ver aqui. Vire para o seu irmão, aperte a mão dele, aperte a mão de sua irmã e diga: é bom te ver aqui. Deus te abençoe. Dê um sorriso. Dê um sorriso para sua irmã que está ao seu lado. Um sorriso, um sorriso, um sorriso, um sorriso. Dê um sorriso. É bom sorrir. É bom alguém sorrir para a gente, não é? É bom te ver aqui. Que privilégio é estar aqui. Amém. Glória, vamos dizer aleluia. Aleluia. Amém. Irmão Remi, o senhor está aqui? Irmão Remi, cadê o irmão Remi? Está aqui? Está lá atrás. Irmão Remi, bom te ver. Ei, irmão Remi, o senhor é precioso para nós, né? Amém. Vamos cantar, irmãos. Irmão Abdias, irmão Samuel. Tem que nascer de novo. É dupla, é um hino gostoso. Eu gosto de ouvir eles cantarem esse hino. Depois, irmão Valdinei e irmã Selmi. Pode ser agora mesmo, Valdinei. É escravo resgatado. Esse hino também, eu amo ouvi-lo. Muito lindo, muito lindo. Tem que nascer de novo. É o hino com o irmão Samuel e o irmão Abdias. É uma dupla maravilhosa. Vamos lá, puxa o fole aí, irmãos, vamos lá. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Numa certa noite foi ter com Jesus e disse: tu és mestre vindo de Deus. Respondeu Jesus: na verdade eu te digo, não só para ti, mas para todo o povo. Não terás vitória andando assim ao léu. Para entrar no céu tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Para entrar no céu. Para entrar no céu. Para entrar no céu. Tem que nascer de novo. Nicodemos, como pode um homem depois de tão velho tornar a nascer? E disse Jesus: isso acontece é somente em minhas palavras tu creres. Se não nascer da água e do Espírito, respondeu Jesus, não será meu povo. Não terás vitória andando assim ao léu. Para entrar no céu tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Para entrar no céu. Para entrar no céu. Para entrar no céu. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Para entrar no céu. Para entrar no céu.
Para entrar no céu tem que nascer de novo. Aleluia! Amém! Eu não te falei que era bonito? Não é, irmão Érico? É bonito ouvir uma coisa bonita, né, irmão Érico? É, irmão Érico, no Japão não tinha isso. Aqui no Brasil é que tem. Ser brasileiro é bom. É bom. Vamos lá, irmão Valdinei e irmã Selmi. Escravo resgatado. Este era eu, este era você. Porém, Jesus nos resgatou. É tão bom ser achado, gente. É tão terrível ser perdido, mas porém é tão bom ser achado. Irmã Noemi com a irmã Marisa, tem um hino assim para o improviso? Tem. Então corre aqui, depois deles, vamos. Depois da leitura. Eu gosto de ouvir vocês cantar, é tão bom. Puxa o fole aí, irmão, vamos de novo. Aí, marido e mulher, parece que um nasceu para o outro, né, irmão Miguel? A voz dele cobre a dela, remenda, mas eu acho bonito. O casamento deu certo até na voz. Você é tão bonito, eu fico encantado com essa gente. É bom ver vocês. Cante, cante, cante. Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado. Mas um dia um certo homem me comprou e um alto preço pagou. E hoje liberto estou. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Era escravo e vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu, na cruz por mim já morreu, e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Liberdade
ao meu lado. Aleluia, aleluia. É bom ouvir vocês cantar. Irmão Wagner, vem cá, corre aqui. Cadê a irmã Noemi? Está pronto, irmã Noemi? Vem correndo aqui enquanto eu converso com o irmão Wagner. Irmã Noemi, irmã Marisa, vem cá, irmão Wagner. Irmão Wagner, o senhor vai me dar um destaque da escola de hoje. Vem cá, sobe aqui. Corre aqui. Eu admiro muito o senhor. Desde que eu cheguei aqui, o senhor é um homem exemplar. Não falta culto. Se faltar é porque alguém está doente ou o carro quebrou. Não ganha um centavo para trabalhar na igreja. Domingo nem em casa vai, dorme aqui, na cadeira, arruma um jeitinho ali, forra no chão. Ele ama essa causa. Eu fico encantado com pessoas assim. Irmão Brana disse: é melhor dar uma rosa enquanto está vivo do que depois que morre dar um buquê, não é? E quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Mas eu quero prestar essa honra ao irmão. Eu sou encantado com a sua postura, sua humildade, sua reverência, o respeito para com o ministério. O senhor terá um galardão muito grande do lado de lá. Deus te abençoe, sua família. Deus abençoe, viu? Continue nesse bom espírito. Palmas para Jesus, para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. É bom reconhecer valores, gente. Como o irmão Wagner, temos muitos outros, né? Vamos cantar, irmãs, vamos cantar. Mas Noemi também é outra. Se pudesse dormir na igreja, dormia. Não é só ela, é ser de berço. Todas as irmãs dela é assim, a família toda. Família que ama. Isso é bonito. A igreja precisa. Pessoas que trabalham com amor. Cante, irmãs, cante. Dos profetas disseram a Eliseu: estreito é este lugar, vamos até o Jordão e façamos para nós uma tenda para morar. Convidaram Eliseu, ele disse: irei eu. 2 vezes não pensou. Não sabiam que ali algo ia acontecer para a glória do Senhor. O machado caiu, nas águas se perdeu. Todos ficaram preocupados, o machado era emprestado e chamaram Eliseu. O ferro flutuou nas águas, todo o povo se espantou. O milagre aconteceu, o machado apareceu quando Eliseu chegou. Milagres acontecem na vida de quem pede, confia, espera e crê. Nosso Deus é grandioso, prometeu estar conosco e nele há todo o poder. Ele cura os doentes, aumenta a fé dos crentes, muito mais que isso
com prodígios e sinais. O machado caiu, nas águas se perdeu. Todos ficaram preocupados, o machado era emprestado e chamaram a Eliseu. O ferro flutuou nas águas, todo o povo se espantou. O milagre aconteceu, o machado apareceu quando Eliseu chegou. O milagre aconteceu, o machado apareceu quando Eliseu chegou. Aleluia, aleluia, tão bom. Nós vamos ter um culto só de cântico um dia. É tão bom ouvir vocês cantar, não é, irmão João Batista? Gosto tanto de ouvir os glória a Deus do irmão João Batista, parte da alma, alma. Aleluia. Há uma presença do sobrenatural aqui nesta noite. Morlindo viajou para a Bahia, foi visitar a família dele. Mas ao ele sair, ele me despediu assim: eu queria voltar, pastor. Eu quero voltar logo. E aquilo me trouxe assim, eu falei: meu Deus, será que isso é uma profecia? Vamos levantar a mão por ele. Deus guarde o irmão Arlindo, onde ele estiver. Queria voltar. Para que ele foi falar isso? Deus guarde ele, a viagem dele, onde ele estiver. Traga-o de volta para nós. Ele é um ancião, ele dorme aqui na igreja. Nós o amamos muito. Mas ele falou essa coisa, eu fiquei com aquilo no coração. Deus guarde o irmão Arlindo, amém? Foi um passeio, fazia muitos anos que ele não ia ver a família, ele foi com o sobrinho dele. Deus, nós somos uma família, gente, não tem coisa melhor do que amar esta família. Quando um membro fala uma palavra, a gente já fica preocupado. Meu Deus, será tão bom ser parte desta família, amar esta família. Vira para o seu irmão e diga: irmão, eu te amo. Vira para a sua irmã e diga: irmã, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu vos amo, igreja. Eu vos amo, igreja. Eu vos amo no amor do meu Senhor. Eu vos amo, eu vos amo. Vamos ficar de pé e ler a Bíblia. Vamos ficar de pé e ler a Bíblia. Amós capítulo 3, versículo 14. Vamos ler. Livro do profeta Amós. Ou seja, Joel capítulo 3, verso 14. Joel é depois de Oséias e antes de Amós, viu? Depois de Oséias e antes de Amós, no Velho Testamento. Joel, capítulo 3, versículo 14. Decisão. Nosso tema nesta noite é sobre decisão. Decisão. Deus abençoe nossos companheiros que nos visitam nesta noite. Bom ver vocês, cada um. Vocês têm muito valor em nosso meio. Tivemos uma escola hoje tão maravilhosa, né, irmão Miguel? O senhor estava lá assando carne, mas gritava bastante, né? Chegou lá em cima. Tão bom ouvir os gritos de vocês, glória a Deus e aleluia, isso alegra a alma. Joel 3,14. Joel capítulo 3, verso 14. Se você não encontrou, leia na Bíblia do seu vizinho, da sua vizinha. Joel capítulo 3, verso 14.
Pegue carona aí com seu vizinho, com sua vizinha. Está escrito assim, quem não encontrou, fecha a Bíblia e olha para cá. Está escrito assim, profecias do profeta Joel para este dia. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vamos ler juntos de novo? Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Senhor Jesus, nos ajude. Assentai-vos, irmãos. Decisão. Estamos em um culto e o profeta nos fala. O que deu aqui, irmão? Silenciou esta uma dessas. O profeta nos fala aqui na mensagem: Cristo é revelado. O que deu aqui, irmão? Em sua própria palavra, parágrafo 17. Não devemos somente vir aqui como pregador e dizer porque estamos reunidos e simplesmente falarmos por acaso sobre qualquer coisa, mas tem que ser algo que ajude a estabilizar as pessoas. O culto não pode ser vago, pois vamos passar através das águas perigosas e traiçoeiras. Aí ele disse: já estamos navegando através delas, e às vezes eu penso que é com você como é comigo. Aquilo parece tanto com isto. O pânico é tanto. Pânico. Angústia das nações. Pânico das famílias. Nas eras anteriores, o diabo matava a carne através das arenas, fogueiras queimavam os cristãos. Agora o diabo atormenta as mentes com pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, perturbações mentais. Estamos vivendo na era dos mentecatos, problemas mentais, problema psíquico. E aí o profeta disse: o pregador, não devemos somente dizer coisas vagas, mas tem que ser algo que ajude a estabilizar as pessoas. Algo que ancore. E este algo é somente Deus. E aqui na mensagem testemunho de uma verdadeira testemunha, 42, ele diz: sendo assim, amigos, o evangelho pelo qual tenho permanecido, eu tenho observado quando desce até as horas da morte. Falando sobre a mãe dele que partiu, o pai dele. Eu ouvi sobre minha mãe o resultado da segurança desse evangelho quando ela partiu. Eu vi sobre a minha esposa segurança na hora da morte que este evangelho produziu a elas. Eu ouvi sobre meus irmãos e eu sei o que significa quando você chega no final da estrada com uma experiência com Deus. Tendo uma experiência com Deus significa algo. Você chega ao final da sua estrada, da sua vida, tendo tido uma experiência evidente com Deus, seu comportamento é seguro. É seguro. Assim que estou agora, por causa disto, ao ver o quanto vale o evangelho,
Eu estou agora decidido pela graça de Deus a ir a cada parte do mundo que Ele enviar-me, a cada criatura que eu puder, e pregar este Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Ele é vida, Ele é segurança. Nós necessitamos, é o parágrafo 70, nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isto de que nós falamos é seguro. Você tem que estar convencido que isto é seguro, convencido na alma, como os cristãos que partiram durante a história das eras, partiram crendo nisto, por isso tiveram segurança. Veja, está vendo? Não é nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isso. Você tem que estar positivamente seguro que isto é correto. Para estar seguro, você tem que fugir das dúvidas. Lance fora as dúvidas, porque nós não sabemos que tipo de fim a que nós chegaremos. Mas se você tiver sua alma ancorada neste Deus, seja o fim que sua carne chegará, uma infecção, um câncer ou coisa assim, mas sua alma estará ancorada e descansada. Você não temerá a morte física, porque sua alma nunca morrerá. Nunca morrerá. Sua alma nunca morrerá. Você tem segurança. Agora, é preciso decidir crer nisto. Para crer que Deus é Deus de fato, que o Deus da Bíblia é realmente o que ela diz, é preciso ter decisão. É preciso de uma decisão séria, nítida e forte. Porque enquanto você ficar em cima do muro, você vai ter medo de crer no Deus da Bíblia. Você vai confiar no Deus do dinheiro, no Deus da habilidade, no Deus da lógica, e vai duvidar do Deus da fé, do Deus da Bíblia. Aqui vamos contar uma historiazinha de um senhor que estava crendo em terceiros, obtendo favores de terceiros, e não encarava a coisa de frente. Enquanto você não encarar de frente, tomar a decisão de você e Deus sozinho, você não usufruirá das bênçãos do Deus da Bíblia. Você precisa aprender a usufruir das bênçãos que esse Deus da Bíblia tem. O Senhor chegou, ele era um discípulo do irmão Oral Roberts, e ele chegou para mim e me disse: irmão Branham, eu estava ficando doente e tinha problemas de pedra nos rins, e aconteceu de eu estar jantando com o irmão Oral Roberts, era o meu pastor, e eu disse a ele: irmão Oral, ore por mim. E ele se levantou e disse: agora, irmão, eu vejo que você está angustiado. Então, e ele disse: eu vou orar por você. E ele disse: bem, louvado seja o Senhor, eu simplesmente estava querendo que ele dissesse isto. Eu creio na oração do irmão Oral Roberts. Se ele orar por mim, você nem deu orar, eu vou ser curado. Tudo bem, isso é bíblico, crer na oração dos outros, mas você tem que crer também na sua oração. Você não pode ficar deitado na cama esperando que terceiros te levante.
Você tem que ter aquela experiência com Deus, de dizer: levantar-me-ei e irei ter com Ele. E ele diz que Oral Robert se aproximou e colocou suas mãos sobre os seus rins e disse: eu repreendo esta pedra renal e que deixe imediatamente esse homem. E disse: quando ele o fez, disse, eu fiquei aliviado. E disse: apenas pouco tempo depois aquilo voltava outra vez. Aquelas dores, aquelas cólicas renais voltavam outra vez. Ele disse: e eu fui novamente até o irmão Oral Roberts. E disse, e ele orou novamente. E eu fiquei aliviado. Mas todas as vezes que aquilo voltava, ficava pior, doía mais. E ele disse: então a coisa seguinte que eu pensei, se eu pudesse ir, ele disse, eu vou até o irmão Brana. Se o irmão Brana orar, agora o caso vai solucionar. O que foi aqui, irmão Bi? Se o irmão Brana orar, vai solucionar. E se pudesse ficar diante dele, ele disse, se eu pudesse ficar diante do irmão Brana revela as pessoas, o Espírito Santo descesse até ele, ele me diria então, porque eu não fui curado quando o irmão Oral orou por mim. O irmão Brana revelaria o segredo, porque que eu não fui curado quando o irmão Oral Robert orou por mim. E ele foi naquele afã até o irmão Brana. Então ele fez a sua viagem, morava em outra cidade, e foi até Louisiana, e eu estava tendo cultos ali, e me coloquei diante dele por uns 20 minutos, vejo o profeta sendo vidente, mas veja o que aconteceu, o Espírito Santo estava mudo, não me mostrou nada sobre o irmão, não revelou nada sobre o problema dele, não disse nada. E eu simplesmente orei por ele, e ele disse que se sentiu melhor no momento. Porém ele desceu e então foi embora. Ficou nervoso, agitado, porque a esperança dele era comigo, com o irmão Brano. E ele saiu de lugar em lugar então, ficou perdido. E começou então a jogar a sorte. Então vou no missionário tal, no missionário tal. Quando a pessoa cai num labirinto assim, isso é muito perigoso. Você não pode ser um crente vazio, senão você cai nesse labirinto e investindo na sorte, como aconteceu com esse irmão. Ele começou a ir de lugar em lugar, não ficava sabendo que tinha um missionário, curador divino, ele ia lá, e não adiantava nada, ia no outro, não adiantava nada. Ficou nervoso, ele saiu de lugar em todo mundo, e dizia, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor, porém não orava, não exercia. Finalmente, a coisa foi agravando, chegou a um estado que ele foi mandado para a clínica de Maio, urgente. Na clínica de Maio, o examinaram e disseram, você tem uma chance entre 1000 de vida. Você tem uma chance entre 1000 de vida. Isto deu início a uma grande infecção generalizada nele, começou renal, agora se generalizou em todo o organismo. Todo o seu corpo está envenenado, e com uremia, a coisa agravou. E me esqueci o que mais disseram, outras doenças. Você tem uma chance entre 1000. Aí, ele lá no hospital, ele lembrou que agora era só ele e Deus. Depois de ter ido a vários pregadores. Deus tem várias maneiras. Entre tantas maneiras, ele tem aquela maneira como esta que tratou com este irmão, de fazer com que nenhuma oração de nenhum pregador funcionar, para fazer você exercer a sua fé. Deus tem isto. Chegou no irmão Brana, que era revelador, revelava as pessoas, e ele não revelou nada.
Ah, se eu tivesse, o irmão Brana fosse vivo, eu tivesse dinheiro, eu ia lá nos Estados Unidos, levava o meu compadre João, que está com câncer, e ele era curado. Porque o irmão Brana ora e é curado. Não é sempre assim, não. Nem Jesus fazia isso. Jesus chegou a dizer: eu não faço nada sem que o Pai primeiro me mostre. Servo de Deus não é assim, não. Esse pastor que ora e fala: você está curado, está curado, está curado. Você é como jogar pedra na manada de coelho. Não é bem assim, não. Vamos crer. Então a coisa generalizou e o médico da clínica de Maio disse: você tem uma chance entre 1000. E agora? Então ele disse: agora é viver ou morrer. E aí ele disse: sabe o que aconteceu? Eu orei. Porque até então ele estava dizendo: fui no Oral Roberts, fui no irmão Brana, fui no missionário tal, fui em tal. Mas agora, quando a coisa arrochou, ele disse: irmão Brana, eu orei lá na clínica, em desespero, e eu disse: ó Deus, tu sabes que te amo. Eu fui a todos os teus servos e nada solucionou, e eu estou morrendo. O médico me diz que eu tenho uma chance entre 1000. Deus! Aquilo saiu do fundo da alma dele. Deus queria ouvir a voz dele. Deus queria ouvir esta oração partida da alma dele. Que ele talvez era um preguiçoso, não orava. Sabe? E aí diz que quando ele orou assim, o médico anestesiou e ele dormiu, desmaiou no quarto. E ele diz que quando acordou no quarto, ele disse que havia uma luz brilhando no quarto e a glória de Deus o cercava. E os médicos ficaram surpreendidos. Eles chegaram e disseram: bem, o que aconteceu aqui? Ora, ele disse: quero ir para casa. O que foi isto? Bem, ele tinha baseado sua esperança, em primeiro lugar, era: se algo me acontecer, eu vou ser curado. Se eu ir até o irmão Roberts, eu vou ser curado. Se isto falhar, eu irei até o irmão Brana. E no entanto, ele disse que amava Jesus. Deus teve que deixar tudo mais falhar para colocá-lo ali na sua cama, mesmo quando o médico disse que não tinha mais jeito para ele. Então, quando o amor divino alcançou seu objetivo, a graça soberana entrou e tomou seu lugar. Ela fará isto todas as vezes. Se seus motivos forem corretos, suas alternativas forem corretas, se você tiver o amor divino e crer, siga em frente sem duvidar de nada. Quando chega, parece que o fim do caminho chegou, então é ali que a graça soberana ocupa o seu lugar. Ele foi curado sem os médicos cortarem ele. Quando ele saiu da voz dele: Deus, fui em todos os seus servos pregadores, mas agora, Deus, é só eu e o Senhor. Ele teve que decidir encarar a Deus cara a cara. Você tem que aprender isto: arrancar suas bênçãos das entranhas de Deus, entrando na presença de Deus. É uma decisão, o que poucos querem tomar. Na mensagem Abraão Restaurado, a partir do 31, parágrafo 31, eu vi um velho caminhão batido parar em frente da minha casa, e um cavalheiro vinha subindo a rua ali, pela pequena estrada da minha casa, de carro, em outro carro. E ele parou na porta da minha casa e disse:
estou procurando pelo irmão Branham. E o irmão Branham estava vestido de calça jeans. E eu disse, eu sou o irmão Branham. Ele deu uma olhada naquele macacão e tudo mais. Ele disse, sim, senhor. Eu disse, é isto mesmo. E ele então disse, bem, irmão Branham, eu queria apenas te ver por um momento. Eu acho que o senhor está ocupado. Eu disse, nunca estou tão ocupado que não possa falar a respeito do Senhor. Ele disse, bem, eu disse, você não quer entrar? Ele disse, não, eu apenas... Então ele entrou e assentou na varanda. E ele disse, irmão Branham, ele me disse de onde ele era. Ele disse, eu nasci, fui dedicado, consagrado, seja como for, que eles chamam isto como luterano. E ele disse, eu acho que quando eu era um garotinho, aquela foi a última vez que me lembro de ter ido à igreja. A menos que minha mãe tenha me levado alguma vez, eu não sabia. Disse, eu sou casado, um excelente homem de negócios ele era. Disse, eu tive muitas coisas, muitos negócios com bons carros. Ele tinha uma agência de carro. E já fiz bastante dinheiro. Disse, certo dia, minha esposa desceu até os pentecostais. Eu vou contar isso, o profeta disse, vou contar do jeito que ele fez. Disse, ela foi até os pentecostais e apanhou uns espíritos, ou seja, a maneira pentecostal, né? Os dons carismáticos. E disse, ela estava tendo uma boa vida depois que se uniu aos pentecostais. Disse, ela chegou para mim e tentou fazer com que eu fosse para os pentecostais, para que aquele espírito dos pentecostais entrasse em mim. E eu disse, não, eu disse, querida, se você deseja ir, disse, vá de qualquer modo, disse, agora recorde, se você está mudando de sua vida, disse, nós vivíamos uma vida americana comum, festas, coquetéis, danças, bebidas e tudo mais, e disse, eu fiquei contente em vê-la consertando a vida dela. O marido, contente de ver a esposa se tornando uma cristã, disse, ela se consertou. Isto fez dela uma pessoa diferente. Ele testemunhando da esposa. E disse, e eu pensei, bem, ela faz isto, eu estou bastante contente por ela fazer isto, se tornar uma crente. E ele disse, agora você tem um talão de cheque, querida. Qualquer tempo em que você deseja dar uma oferta à sua igreja, precisar de um dinheiro, seu nome no cheque é tão bom quanto o meu, pode fazer. Vai assim. E disse, mas para mim, eu não sou religioso. Disse, se você deseja continuar religiosa, vá em frente. E disse, bem, ela ficou naquela igrejinha por cerca de 1 ano. E ela amava aquilo. Ela era fã daquilo. E ela me induzia e queria que eu entrasse naquilo. Ela orava por mim. E disse, eles tiveram uma convenção lá em cima, em Tennessee. Então eu suponho que era a igreja da profecia de Deus. E ali em cima, onde eles têm as suas convenções. E então ele disse, o moço disse, minha esposa subiu até ali e disse, eu estava fazendo uma venda de carro em um estacionamento, e disse para algumas senhoras, e disse, eu havia colocado o meu casaco, era verão, disse, estava ali diante delas, das clientes que tinham comprado o carro na agência, para fazer minha venda. E disse, quando voltei, aconteceu de eu me lembrar, será que dei para aquela mulher as chaves de reserva do carro? E corri minha mão pelo meu bolso do casaco que minha esposa tinha me dado, e eu estava com uma pequena etiqueta quadrada ali que tinha um ponto de interrogação, e atrás daquele ponto de interrogação, naquela etiqueta, dizia, onde você passará sua eternidade? Foi a esposa dele que escreveu e colocou dentro do bolso do casaco dele. A esposa dele preocupava com a alma dele. Então pôs essa frase, pôs no bolso dele, disse, um dia ele vai pegar. Onde você passará sua eternidade? Ponto de exclamação, interrogação. Bem, ele disse, eu olhei e pensei,
Bem, eu gostaria de saber quem colocou isso no meu bolso. E eu simplesmente, isso o moço contando por irmão Brano o acontecimento. Ele disse, e eu simplesmente joguei aquela etiqueta no cesto de lixo e disse, porém, alguma coisa me disse. Quando eu joguei a etiqueta com aquela frase no lixo, alguma coisa no meu coração dizia, mas isto tem que ser resolvido. Você está querendo fugir dessa pergunta, mas esta pergunta tem que ser resolvida. Jogou no lixo, mas não ficou em paz com a sua consciência. Ele disse, eu abaixei e apanhei aquilo lá do cesto novamente, e disse, comecei a balançar, e pensei, isto é correto. Já passei dos 40 anos, então eu tenho que descobrir onde vou passá-la a minha eternidade. Disse, oh, agora veja aqui, você está apenas ficando todo confuso. Ele conversando com ele mesmo, você está ficando confuso. Então ele jogou aquilo ali novamente, aquela etiqueta com aquela frase novamente no cesto de lixo, e tentou virar. Ligou o ventilador e assim por diante, e disse, e ele olhou de volta para aquilo novamente, para o cesto de lixo, e aquela frase simplesmente continuou tocando em seu coração, onde você passará a eternidade. A frase no coração dele, onde você passará a sua eternidade. Ele apanhou aquela etiqueta lá que ele tinha amassado no lixo, apanhou aquilo pela terceira vez e leu de novo, e disse que aquilo lhe deixou tão nervoso que ele não pôde nem mesmo, ele foi para casa preocupado com aquela frase. Nós aprendemos hoje de manhã, as coisas pequenas têm valor. Frases pequenas trazem mensagens que devemos preocupar. Estupidamente, às vezes a gente passa por cima delas. Nossa alma está querendo ler de novo aquilo. Lê aquele versículo. Às vezes sua alma pede para você ler um versículo só da Bíblia. Por exemplo, este aqui, que acabamos de ler, Joel 3,14. Multidões no vale da decisão. Este é um versículo para se ler e assentar e analisar, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. É um versículo para se memorizar. Multidões neste vale da indecisão. Aí você pergunta para você mesmo, e eu já decidi? Nesta hora, porque o dia do Senhor está perto, ou seja, nesta reta final, multidões estão nesse labirinto da indefinição, da indecisão. Este é um versículo para se meditar o dia todo, irmão Marcos. A gente tem que aprender a ler a Bíblia assim. Ler conversando com a gente. Senhor, isso fala comigo, isto mexe comigo. Aquela frase mexeu com as entranhas daquele moço, daquele homem. Onde passarás a sua eternidade? Tirou a paz dele. Ele nunca teve paz mais enquanto ele não consertou sua vida. Quando você leu lá, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, os segredos de Deus serão revelados. Aquilo mexeu com as suas entranhas, e você diz, eu tenho que conhecer esta voz. Eu tenho que conhecer esta voz. Quando você leu lá em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados.
aquilo mexeu com as suas entranhas, e você que era batizado os títulos, enquanto você não consertou sua vida, você não teve paz. Ler a Bíblia tem que ser lido assim. Você preocupar com o conteúdo da Bíblia. Não é o tanto que se lê, mas é o tanto que se atenta para o valor das palavras que estão escritas nela. Isso é o nosso profeta nos ensinando como ingerir a Bíblia, a palavra de Deus. Ingerir, alimentar dela, é ler meditando nas palavras, pensando em você e no que a Bíblia está dizendo. Ela não é um gibi, uma revista que deve ser lido e esquecido. Ela deve ser lida e memorizada, tirar lições. Multidões, aí você vê, multidões aí no vale da decisão. Não decide por Deus, tem que se entregar ao diabo. Coitada das famílias que não decidem por Deus, tem que se entregar às drogas, aos vícios, aos males que assolam a humanidade, por não tomarem a decisão por Deus, mas ficam no vale da decisão e não decidem. Isso é um versículo que deve mexer com a gente. Deus, eu preciso tomar uma decisão mais séria, Deus. Até quando eu fico para lá e para cá? Ou seja, não tomo a decisão por Cristo, um pé no mundo e um pé na palavra. Isso deve preocupar o coração do leitor. A Bíblia não é um livro comum, não, gente. A Bíblia é um livro de Deus. Ela não simplesmente contém a palavra de Deus, não. Ela é a palavra de Deus. Ela é Deus. E aonde você abre, ela fala com você. Ela fala comigo. Ela fala com a gente. Ela mexe com a gente. E devemos aprender a extrair disto mensagens para nós. Aquela etiquetinha, aquela pequena frase que aquela esposa escreveu naquela etiqueta e pôs no bolso da jaqueta de seu marido: onde passará a sua eternidade? Aquilo ficou ecoando no coração dele e ele não deu conta de ficar livre dela mais. Esta frase jogou fora, mas não deu conta de ficar livre daquilo que ficou maquinando na mente dele. Jogou fora e tinha que correr lá e pegar de novo. Eu tenho que acertar isto, eu tenho que corrigir isto, eu tenho que resolver isto. Ele disse: eu tenho que resolver esse item. Nós resolvemos itens materiais, sociais, judiciais, pagamos advogados para resolver problemas judiciais e tudo. Mas e o problema espiritual? Como é que está? Você tem que dizer: eu tenho que resolver isto. Vamos dizer isto junto? Eu tenho que resolver isto. Não diga só de lábios, não, diga de coração. Vamos? Eu tenho que resolver isto. Sim, é você. É você que decide por você. Enquanto aquele homem, eu acabei de ler, estava correndo aos pregadores, a coisa estava piorando. Mas quando ele decidiu resolver aquele problema, ele e Deus, chegou o fim do assunto. Vamos dizer de novo:
eu tenho que resolver isto. Então ele disse, quando ele decidiu resolver isto, ele disse que ele ouviu que aquele famoso evangelista Billy Graham estava apenas a um estado de distância dele, realizando uma campanha, uma reunião. Ele disse que ele foi até aquela reunião de Billy Graham, pensou que ele poderia falar com o senhor Billy Graham, e disse: o senhor Graham deu uma mensagem notória naquela noite, muito poderosa. E ele diz: todos que desejam receber Jesus Cristo, o missionário Billy Graham disse na audiência, na plataforma, fique de pé e levante suas mãos, disse. E eu fiquei de pé e levantei minha mão, pensando que só aquilo resolveria o meu problema, disse. E eles me levaram para um cômodo, depois disseram se eu cria que Jesus é o Filho de Deus. Eu disse: sim, eu creio. E eles me falaram sobre minha fé, e aquilo me fazia um cristão, e disseram: está tudo acabado agora, pode ir embora que está resolvido o seu problema. E ele disse: irmão Branham, porém não estava solucionado ainda. Este vazio, esta insegurança continuava em minha alma. Pensava que se fosse na reunião de Billy Graham, resolveria o problema. Foi lá, ele disse, porém não resolveu. Ele disse: eu saí e então fui a outro lugar, e as pessoas eram chamadas de metodistas livres, e disse: eles me disseram que eu tinha que me santificar e ficar alegre e gritar, então tudo estaria terminado, resolvido. E disse: eles ficaram comigo e eu fiquei feliz, me santifiquei, gritei, isto foi. Mas disse: eles me disseram, está tudo terminado agora, você falou em língua, está resolvido. Mas eu disse, irmão Branham, que aquele vazio continuava em mim, nada foi resolvido. E disse: então eu fui até um famoso irmão pentecostal que anda pela nação de um lado para o outro, um dos maiores grupos pentecostais. E ele disse: você já falou em línguas? Disse, então você não recebeu, porque você não falou em língua. Disse: então volte para a outra tenda e receba o Espírito Santo. Disse, e eles foram muito bons comigo, trabalharam comigo e tudo mais. Ele disse, e eu fiquei ali, e ali estavam alguns deles que ficaram comigo até a tarde, da noite. Diz, finalmente o poder caiu sobre mim e eu falei em línguas. E disse, e eu saí, disse o evangelista, e eu fui vê-lo no dia seguinte, e ele disse, está tudo acabado agora, está resolvido. E ele virou e disse, irmão Branham, ainda não estava resolvido. E ele disse, então eu fui dali para ali. Ele disse, eu fui para a Voz da Cura. E disse, quando eu cheguei na Voz da Cura, disse, eu rendi com todos aqueles irmãos, eu reuni ali. E disse, eles me disseram que eu havia atravessado a linha da separação da minha vida. Por isso que eu estava assim. Começou com superstição. Coisa cruel. Se você não tiver cuidado, o diabo lança superstição na sua cabeça e diz, feitiço. Tem que ir na sessão de descarrego, 7 semanas de descarrego. Misericórdia. Foi nesse grupo, eles disseram, é porque você cruzou a linha, tem mais jeito para você não. Que o diabo é assim, quando não pode puxar, te empurra. Que ali não havia lugar para mim. Disseram, único, e eles, ainda bem que eles indicaram. Disseram, o único que te consertará, disse, vai até o irmão Branham, ele é um profeta. Agora isso, ele disse, ele é um profeta, ele será capaz de olhar e ver onde você atravessou a linha de misericórdia. Talvez você voltará e consertará. Há algo que talvez você não tenha feito, melhor você vê-lo. Ele, o irmão Branham, sabe, se ele te ver, ele vai falar tudo. Ele chegou para mim e disse, eu estou aqui, irmão Branham, o que tu podes fazer por mim? O que tu podes fazer por mim? Fui ali, não deu nada. Fui lá, não deu nada. Fui lá, não deu nada. Eu disse, eu quero lhe perguntar algo, irmão. Eu disse, o irmão Billy Graham lhe disse, era verdade. Eu disse, o que o metodista lhe disse era verdade. O que os pentecostais lhe disseram era verdade. Mas não era toda a verdade.
Eles te deram parte, por isso você ficou inseguro. Eles não te instruíram com toda a verdade. E a Bíblia diz que o homem não vive, não é de parte da verdade, mas é de toda a verdade. Vem, eu disse, era a verdade, mas não toda. Eu disse, eu creio em aceitar a Cristo como Salvador pessoal, como o irmão Billy Graham prega, eu creio nisso. Eu creio na santificação, como os metodistas pregam, em limpar sua vida, em alegrar, gritar, regozijar, eu creio nisto. Eu creio no falar em língua e no batismo do Espírito Santo, como os pentecostais pregam, eu creio em tudo isso. Mas eu disse, isso não é exatamente a respeito do que estamos falando, irmão. Eu disse, eu quero lhe perguntar uma coisa. Eu disse, não há nada que você possa fazer por si próprio. Porque ele havia dito para o irmão Branham que tinha já feito tantas obras para as missões, contribuído. O irmão Branham disse, não há nada que você possa fazer para adquirir essa segurança eterna. Eu disse, você me disse que nos primeiros 40 anos de sua vida, que você não se importou a respeito de Deus, mas você apanhou um pedacinho de papel que dizia onde você passará a eternidade, e algo disse em seu coração que isto tem que ser resolvido. Você não conseguiu passar por cima desta frase, você está preocupado com ela. Agora, você estava descendo a estrada por aquele lado e de repente você começou a voltar por este lado. Você não se importou por Deus, você começou lá atrás procurando por Ele. E eu disse, bem ali onde você fez a sua curva, aquilo foi exatamente o que te mudou. Vem, foi aquela preocupação por Deus é que te trouxe esta mudança. Você não tem que correr para lá ou para cá. Você tem que centralizar-te em Cristo somente. Ele disse, irmão Branham, então eu já tinha isto o tempo todo? Irmão Branham disse, sim. Esta preocupação era o próprio Deus em seu coração, lhe puxando. O problema é que você era instruído errado nas igrejas, cada uma te dando um retalho, e você ficou todo preocupado, desmoronado. Eu disse, com certeza, não sobre alguma sensação, irmão, mas é sobre sua fé. É aí onde você obtém. Veja, não importa quantas sensações de santificação, é uma sensação de ser santificado, é uma sensação por isso, por aquilo, mas quando você recebe a Cristo como seu Salvador, dentro de sua alma, aquilo te transforma. Ele disse, irmão Branham, então eu tenho, porque eu recebi. O irmão Branham disse, está aí, irmão. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra, João 5:24, e crê naquele que me enviou, tem, não terá não, já tem a vida eterna. Abrace a ela, é sua. Creia, você a tem agora. Não precisa de mímica, de exorcismo, não. É crer e descansar somente. E ele saiu gritando e dizendo, graças a Deus, agora eu tenho. Você precisa agarrar a isto. Nós estamos vivendo num tempo de malabarismo. Infelizmente, os líderes religiosos encontram o povo inseguro neste vale da decisão, e eles exploram a fé, o sentimento das pessoas com teorias mecânicas para explorá-los financeiramente, sentimentalmente. Mas chega um profeta com assim diz o Senhor, com o prumo de Zorobabel,
da palavra e disse: irmão, você não tem que ter sensação e emoção. Tudo bem, são acessórios, tudo bem ter, mas não é isto que prova que você tem. Você tem é quando você crê na palavra de Deus. Você crê nesta noite? Então você tem. Então você já tem a vida eterna. Aquele que crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, tem vida eterna. Não é como diz a igreja A ou a igreja B, mas como diz as Escrituras. Tem. O Espírito está em você. Diz amém para toda a palavra. Testifica com toda a palavra. E isto lhe dá segurança que você tem. Está aí, dentro de você. Vida eterna. A palavra é a vida eterna. A palavra é a cura divina. A palavra é a força do crente. Você a tem. Seu espírito testifica com o espírito da palavra e diz: Abba, Pai, meu Pai. Há uma testificação. Quando você lê a palavra, seu espírito diz amém. Quando você lê Joel 3, verso 14, onde lemos: multidões no vale da decisão, você não te enxerga aí. Quando você tem esta vida eterna, você não te enxerga em versículos como este. Versículos de indefinições, de insegurança, você não te vê neles. Você não te vê incluso neles. E você tem que saber que esse livro chamado Bíblia tem versículos que fala das virgens nécias, retrato falado, dá o retrato falado, e versículos que dá o retrato falado de virgem prudente. Aqueles versículos como este aqui, por exemplo, que é o versículo do retrato da virgem nécia, você não te enxerga nele. Você, como um eleito de Deus, como um predestinado para o céu, você não te enxerga dentro disso. Multidões no vale da decisão. É uma profecia, e profecia nunca falha. Porém você saiu deste vale da decisão. Você já decidiu. Você já tomou sua posição por Cristo. Por isso você não tem que ter medo. Não. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. A Bíblia não é medo para um crente. A Bíblia não produz medo para um eleito. O eleito lê a Bíblia, não fica amedrontado. Eu vou fechar, fica trêmulo, eu vou fechar, esse aqui está falando contra mim. Não, a Bíblia só nos anima, ela só nos encoraja, ela fala conosco em tudo. Por exemplo, você lê um versículo deste: multidões no vale da decisão. Isso faz é te animar. Você diz: graças a Deus que eu não sou mais isso. Eu já decidi, eu já tomei minha decisão. Ela te anima, ela não te provoca medo. Não! Aleluia. A Bíblia é nossa amiga, gente. A Bíblia é nossa companheira. Ela só nos anima. Ela só fala conosco. Mesmo esses versículos que trata das virgens nécias, fala com a gente. Sabe como que fala? É isso que eu acabei de dizer. Ela fala dizendo: você não está nisto. A Bíblia fala para você. Ela fala para você. Ela fala, quando você lê esses versículos,
ela fala, todo versículo fala com você. Quando você lê sobre Judas, a Bíblia, a biografia de Judas fala com você também. Fala, você não está nisto. Você lê sobre Balaão, ela fala a história de Balaão tão terrível, mas aquilo não te amedronta. Não te amedronta. Aquilo fala, o Espírito Santo, enquanto você está lendo, faz te animar, faz te encorajar, dizendo, você não está nisto. Isso não é veredito seu, da sua pessoa. Você não está incluso nisto. Oh, como é bom! A Bíblia é nossa amiga. Ela nos anima em tudo. Em tudo. Ela não nos põe medo. Ela põe medo naqueles que não tomaram decisão. Se você tem medo quando lê certas partes da Bíblia, é porque você ainda não ancorou sua alma neste porto seguro chamado Deus. E é tempo, essa noite é uma noite especial para você ancorar sua alma antes que a emergência chegue. Você quer que a emergência chegue para você chegar de barriga para cima num leito do hospital, uma chance entre 1000 de vida? Deixe isso acontecer, não. Tome sua decisão hoje, por Cristo, que quando a morte te rodear, você não temerá ela. Você olhará como Paulo olhou na cara dela e disse, onde está a morte, teu aguilhão? Paulo sorriu na cara da morte. Jó, na lepra, coçando o corpo com um caco de telha, mas desafiou a morte e disse, porém eu sei que o meu Redentor vive. Você não teme a morte. Esse é o maior valor que um ser mortal possa ter na vida. Valor não é medido com dólares e nem com reais. Valor é medido com a porção de Deus dentro de nós. Isto é ser um homem rico. Isto é ser um milionário. Milionário. Milionária é possuir Deus. Vale a pena ler esse parágrafo aqui de novo, o 42 de um testemunho, da verdadeira testemunha. Sendo assim, amigos, o evangelho pelo qual tenho permanecido, eu tenho observado quão valioso ele é. Quando tenho presenciado aqueles a quem tem recebido este evangelho, na hora da morte, eles partem com tanta segurança. Eu tenho observado quando eles descem até as horas da morte. Eu vi isto sobre minha mãe, a paz que ela encontrou, encarou a morte. Eu vi sobre minha esposa, eu vi sobre meus irmãos. Eu sei o que significa quando você chega no final da estrada, tendo uma experiência com Deus. Isto significa algo grande e extraordinário. Aleluia! Eu tenho visto o que significa o evangelho dentro da alma. E aí ele faz uma promessa a Deus, dizendo assim, portanto que estou agora decidido. Ele diz, eu estou decidido, pela graça de Deus, ir a cada parte do mundo que Ele enviar-me, a cada criatura que eu puder, e pregar este evangelho, porque ele, o evangelho, é o poder de Deus para a salvação das pessoas.
Ele disse: eu tenho provado isto, eu tenho visto isto nas pessoas. Na hora da morte, elas partem tranquilas, seguras, elas não têm medo. O Evangelho é segurança, é coragem, é força. Ele diz: por isso estou decidido. Oh, meus evangelistas, vamos decidir, gente. Vamos decidir também. Vamos decidir. É uma noite de incentivo aos evangelistas também. Eu estou decidido a sair a cada canto que Ele me mandar e colocar este evangelho na alma das pessoas. Porque eu tenho visto que isto faz. Eu tenho visto que isto faz. Oh, irmão Pedro, isso é gostoso demais. O evangelho não é para se discutir, gente. O evangelho não é para brigar, esquina, esquina, brigando. Isso é baixaria. O evangelho é para se viver, é para produzir vida eterna. Eu tenho visto o que isto faz. Oh, que sabor, que sabor. O profeta entrava na coisa e dizia: irmãos, isso é saboroso, entre nisso também, tenha sabor. Não fique em cima do muro, não, decida. Não é noite de indecisão, multidões e multidões no vale da decisão, mas você não faz parte dessa multidão, não. Você decidiu. William Branham não fez parte dessa multidão da indecisão. Por isso que ele disse: eu sei o que isto faz. Quando você não decidir entrar na coisa, você vai ficar cheio de pergunta, questionamento. Por que isso, por que aquilo? Eu pensava que é assim, eu pensava que é aquilo. Não, gente. Quando você entra véu adentro, você fica à prova de ruído. Você não ouve zum, zum, zum. Você abre caminho. Você abre caminho. Você deixa rastro. Oh, glória a Deus. Eu sei o que isto faz. Quando você vê um crente brigando por causa de religião, é porque não entrou véu adentro. Crente véu adentro não briga, ele produz. Jesus nunca brigou. Jesus mostrou com a vida. Nunca brigou. Meu partido é que é bom, minha igreja é que é bom, a outra não presta. É porque nunca entrou. Quando entra não briga. Quando entra mostra. Crente que entra em Cristo não briga por religião. Isso é quem vive em rasuras é que briga. Crente que entra véu adentro, ele mostra e diz, fala do jeito que o profeta disse. Eu vou ler de novo. Sendo assim, ao ver a mãe dele partir, ele ficou tão estimulado vendo a segurança da vida eterna que a mãe dele estava produzindo na hora da morte. Sendo assim, amigos, o evangelho pelo qual tenho permanecido, eu tenho observado quando desce até as horas da morte os que creem nele. Eu vi isso sobre minha mãe, a tamanha segurança dela. Eu vi isso sobre minha esposa. Eu vi isso sobre meus irmãos. E eu sei o que isto significa. É disto que nós precisamos. Você não precisa de carro novo, casa nova, sapato novo, vestido novo, não. Terno novo, não. O que nós precisamos é de saborear mais este evangelho. Laodiceia, nós estamos vendo um mundo tão rico. Nunca houve uma era tão rica, abastada financeiramente,
como essa que estamos vivendo. Porém, o povo tão inseguro como nunca. Nunca houve um povo tão medroso, inseguro e traumatizado, depressivos como está hoje. Riqueza, dinheiro não traz saúde para ninguém, irmão Érico. Não traz saúde para ninguém. O que traz é deixar esse evangelho entrar atrás da quinta costela. Aqui na mente ele só traz problemas. Por isso tem essa salada, igreja batista, igreja e salada de coisa. Mas quando você entra em Cristo e Cristo entra em você, você fica acima de salada. Eu sei o que isto significa. Você fica grande em Deus. Você fica grande em Deus. É hora de sermos grandes, gente. É hora de sermos grandes em Deus. Deus não quer ver nós cheios de dinheiro, não. Ele quer, isso são acréscimos que Ele dá. Mas o que Ele interessa mais é ver nós cheios dEle. Cheio dEle. William Branham foi nosso irmão mais velho desta era. E ele disse: eu sei o que significa, por isso eu estou decidido a ir levar esse evangelho em todas as partes, porque isto é o poder de Deus. Pai, 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 nos ajude a nos convencer disto, Pai. Ele é saúde. Ele é saúde. Você quer ver? Só se você não crer. Mas se você crer, vem aqui e você vai ser curado agora. Enquanto o conjunto canta o hino, tal qual. Vem aqui agora. Não vem se você não crer, não, senão não acontece nada. Mas se você crer, o profeta disse: eu sei o que isto significa. O evangelho é o poder de Deus. Tem alguém que está em necessidade? Se tem, vem. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Pai, eu sei o que isto significa. Eu sei o que o evangelho significa. Isso não é uma brincadeira. Isto é segurança. Isto é segurança. Se você aproximar disto com segurança, você receberá os resultados disto. Mas precisa ter segurança. Eu sei o que isto significa. Como é que você sabe? Da maneira que você aproxima. Pode vir. Jesus, o Deus de milagres, Ele traz a palavra, Ele traz também a cura divina, a libertação. Deus liberte meu irmão desse problema psíquico que ele enfrenta. Isso tem sido um espinho para ele, Pai. O Senhor curou tanta gente. Cura meu irmão também. Em nome de Jesus, meu irmão, creia. Aleluia, eu sei o que isto significa. Está doente, está enfermo. Você crê em Jesus que Ele te cura? Crê. O profeta disse: eu sei o que isto significa. Significa saúde para você. Você crê? Crê. Jesus, essa garota, essa menina, ela crê, Jesus. E eu também creio. Aonde tiver o mal, é repreendido agora, pelo poder deste evangelho que eu acabei de pregar. William Branham nos estimulando a crer nisto, porque ele entrou e provou que isto é real. E eu creio nisto também, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda bactéria maligna, para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, o Deus de William Branham, o Deus da Bíblia. Ele é um fogo que queima toda infecção, todo mal. Em nome de Jesus, você está bem, minha filha. Você vai voltar para casa, chegar lá em casa, não vai ter mais esse mal, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã. Aleluia. Você não deve vir descrendo, você deve vir crendo. O profeta disse: eu sei o que isto significa. Se você sabe crer, venha. Mas venha se você realmente crer. Senão não vai adiantar. O Deus da Bíblia cure a minha irmã. Eu peço em nome de Jesus Cristo, amém. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu sei o que isto significa. Significa também a cura da minha irmã, a queima dessas bactérias malignas que preocupa seu organismo. Está repreendida todo o mal, em nome de Jesus. Vá cantando, irmã, vá cantando. Eu sei o que isto significa, a cura da minha irmã, a libertação. Eu sei o que isto significa, a cura, a libertação deste mal que perturba a minha irmã. Vá curada, irmã. Em nome de Jesus Cristo, esse demônio que te perturba está repreendido. Satanás, você é sujo. Saia desta irmã, eu te ordeno em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei o que isto significa. Você crê, minha filha? Com toda a sua alma, no nome desse Deus que William Branham usou, e ele operou tantos milagres no ministério de William Branham. Ele é o mesmo hoje. Esse Jesus Cristo é o mesmo. E no nome de Jesus Cristo, eu ordeno esse demônio que tem te perturbado, que ele pegue as malas e vá embora, e te deixe. Eu sei o que esse evangelho significa. Volte curado, irmã. Vai glorificando a Deus. Deus te liberte desse mal. Creia. Deus te dê saúde, minha filha. Esse evangelho traz poder. Eu sei o que isto significa. A minha irmã crê, Deus. Eu também creio. Se Deus te dê saúde, irmã, vá crendo. Eu sei o que isto significa. Nós não estamos aqui brincando. É um momento muito sobrenatural. Muito sobrenatural. Aleluia. A presença dele está aqui. Aleluia. Eu sei o que isto significa. Eu repreendo esse demônio que tem te perturbado, minha irmã. No nome de Jesus Cristo. Aquele Jesus que William Branham cria nele, que Paulo cria nele, que Pedro cria nele. Eu creio do mesmo jeitinho, a irmã também crê. E é por isto que eu repreendo esse demônio que tem te perturbado. Saia, aonde estiver alojado esta infecção, esta enfermidade, esta perturbação, essa depressão, é repreendido em nome de Jesus. Eu sei o que isto significa. Vá crendo, irmã, vá crendo de coração. Não duvide. Jesus te dê saúde, irmã. Creia. Creia, irmã, em nome de Jesus. Eu sei o que isto significa. A cura, sua bênção. Vá crendo. Isso significa sua libertação. Porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, disse Jesus. Eu sei o que isto significa.
significa saúde, irmã, cura. A senhora crê que Jesus te cura, irmã? Essa bactéria, daqui 30 dias, se não for curada, vai arrancar todas as suas unhas. O médico vai arrancar suas unhas. E ele quer fazer a cirurgia da vesícula também. E vai arrancar todas as unhas da pé, da mão, dos pés. A senhora crê no que William Branham pregou, no que a Bíblia ensinou? Ele disse: eu sei que isto significa. Então diga: eu sei que isto significa. Este evangelho é poder. A senhora crê? De coração? Depois a senhora tem coragem de trazer o testemunho aqui que já foi curada? Tem? Para a glória de Deus. Aleluia. Eu também creio. Eu sei o que isto significa. Demônio, você está localizado no organismo desta irmã, e ela está sentenciada a perder as unhas dos pés, sentenciada a ter que ser aberta e tirar a vesícula. Você é um demônio, e eu te repreendo no nome do Deus de Paulo, no nome do Deus de Pedro, no nome do Deus de William Branham, que é Senhor Jesus Cristo. Saia, saia, em nome de Jesus. Vai embora curado, irmão. Não fale mais nessa doença. Vá glorificando e dizendo: eu sei o que isso significa. Deus te dê saúde, irmão. Creia de coração. É hora de fé. Irmã, creia de coração. Eu sei o que isto significa. Este evangelho, ele não é blá blá blá, ele é poder de Deus. A irmã está aqui crendo, Pai, e eu também creio. Então, no nome de Jesus, eu repreendo esse demônio que tem perturbado a minha irmã, seja no estado psíquico ou físico, emocional, onde estiver. Ele é um demônio e ele tem que sair. Senhor, tens a chave para abrir a porta da vitória. Saia todo mal. Vá crendo, irmã, vá crendo. Vá louvando a Deus, dizendo: eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho. Vá dizendo, irmã, eu já tenho. Não vai dizendo eu terei, não. Não vai dizendo eu terei, não. Eu já tenho. Eu já tenho minha saúde. Eu já tenho. Vai dizendo eu já tenho. Não vai dizendo eu terei, não. Vai dizendo eu já tenho. Eu recebi a imposição de mão. E porão a mão sobre os enfermos e o curarão, disse Jesus em Marcos 16. Eu tenho. Vai dizendo, irmã, eu tenho. Minha vitória chegou. Demônio de perturbação, deixa esta vida. Está repreendido em nome de Jesus. Demônio, onde você estiver localizado, perturbando minha irmã, eu te repreendo no nome do Deus de Elias. Saia, deixe minha irmã em paz. Creia, minha irmã, louve, pare de ser triste, seja alegre, louve, aleluia. Creia, irmã, e disse: eu creio, eu sei que isto é real. Vá louvando a Deus, irmã, pela saúde. Minha filha, deixe de reclamar e diga: eu estou curada, estou libertada. Esses demônios pegaram as malas e vão embora. Saia em nome de Jesus. Vá glorificando. Deixe de falar no problema. Fala: eu já estou curado. Jesus te dê saúde. Jesus te dê a libertação. Jesus te dê a libertação. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Eu tenho. Diga para Jesus: eu já tenho. Eu tenho a vitória, viu, irmão? Diga para Jesus: eu já tenho. Eu tenho. Diga: eu tenho. Eu tenho minha cura. Eu tenho. Não diga eu terei, não. Diga: eu tenho. Eu tenho a minha cura. Volte dizendo com a alma: eu tenho. Diga, irmão: eu tenho a minha cura. Eu já tenho. Recebi agora. Eu tenho. Meu filho, diga assim: eu tenho a minha cura. Diga, eu tenho a minha cura. Recebi agora. A chave está na minha mão. Eu estou curado em nome de Jesus. Aleluia. Diga, irmão: eu tenho. Já está em minhas mãos. A chave está na minha mão. Eu vou cantar agora, porque eu recebi a chave da vitória. Já recebi. Demônio foi embora. Eu tenho. Diga, irmão: eu tenho. A chave está na minha mão. Eu tenho. Diga, irmão: eu tenho. Em nome de Jesus. Eu já recebi nesta noite. Eu já recebi minha libertação. Eu já o tenho. A minha libertação. Diga: eu já tenho, em nome de Jesus. Vou levar para casa nessa noite. Vou levar a minha cura, a minha vitória, em nome de Jesus. Vai dizendo: eu já tenho, eu recebi, eu tenho. Eu não sou mais doente. Não, eu sou curado. Eu sou alegre. Eu tenho a vitória. Eu já tenho. Deixe de dar lugar ao diabo. Quando você diz eu terei, você está dando lugar ao diabo. Você tem que dizer: eu tenho. E porão as mãos sobre os enfermos, e possivelmente eles terão. Está escrito assim? Não, está escrito assim: eles sararão. Então você tem que sair daqui dizendo: eu já tenho. Mas Ezequiel, vem cá orar para encerrar o culto. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Mas Ezequiel, vem cá orar a oração da fé para encerrarmos o culto. Levante as mãos e diga: louvado seja Deus. Diga bem alto: louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louve, glória. Obrigado, Senhor, por mais um culto abençoado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas lutas, pelas provas que temos passado, Senhor. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Deus. Até aqui, Senhor, em meio a tanta luta, em meio a tanta guerra, Senhor, puxando de uma perna, puxando o armamento, nos arrastando. Mas estamos, Senhor Jesus, no caminho certo, meu Pai. Podemos, Senhor, errar. Podemos até pecar, errar o alvo, mas aqui tem um anjo que nos dá a direção da coisa, Senhor. Se estamos no caminho errado, se estamos em pecado, se estamos pagando algum preço, Senhor, não é culpa do anjo daqui da igreja não, Senhor, é culpa minha, é culpa nossa, Senhor. Mas hoje foi uma noite de concerto, foi uma noite de aliança, Senhor. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, meu Pai querido, ao término de um culto, Senhor, como hoje pela manhã, um culto abençoado, meu Deus, que o Senhor está nas coisas simples, e nas coisas simples a gente esmaga, a gente passa por cima delas, meu Pai, lá na frente vem as consequências terríveis. Oh, meu Pai, nos perdoa, nos dá uma noite abençoada, nos dá uma semana abençoada, para o nosso pastor, para os nossos diáconos, nossos evangelistas, nossos irmãos, nossas irmãs, que nós vamos enfrentar a luta, meu Deus, mas nos guarda, Senhor, nos lava com teu sangue, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Diga: eu tenho a vitória. A chave está em minhas mãos. Segura esta chave com as mãos da fé, com as mãos da fé perfeita. Irmã Sâmua, leve essa chave da vitória. Abrace um ao outro. Abrace quem está ao seu lado. Diga: Deus te abençoe. Cante conjunto, vibrante, alegre. Deus os abençoe. Quarta-feira, venha orar. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Saia dizendo: eu tenho. Eu tenho.
Não saia dizendo eu terei, não. Saia dizendo eu tenho. Eu já tenho, eu obtive nesta noite. Só os crentes
misericórdia.